quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração. Olá, gente amiga do Instituto Kardecista da Bahia. Meu nome é Ivan César e mais uma vez convidado a vir estar com vocês pelos meios virtuais. Hoje vim trazer algumas reflexões a respeito do tema O Advento do Espírito de Verdade. É um texto que está em O Evangelho segundo o Espiritismo e nesses próximos 30 minutos aqui de vídeo, a ideia é trazer algumas propostas de reflexão para mim e para vocês, para que a gente possa compreender juntos aquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Bom, caso vocês estejam ouvindo algum ruído, algo no seu áudio, não é problema com o seu equipamento, não. Aqui, como o calor tá danado, eu coloquei do lado aqui um ventilador, porque eu também sou filho de Deus, né? E vocês não merecem que eu apareça aqui na tela de vocês suando, para ficar aquela cena desagradável. Muito bem, lá no capítulo 6º, o capítulo Cristo Consolador, nós temos ali 3 itens, 3 textos que falam sobre o Espírito que dão o nome, melhor dizendo, a esse parágrafo, não, esse subtema, a esse subitem dentro do capítulo 6º, que se chamou de O Advento do Espírito de Verdade. São textos escritos por esse Espírito, né, assinados por esse Espírito, e que, por si só, eles apresentam algumas diferenças em relação a estilo, por exemplo, de escrita, e são textos de anos diferentes, né? São textos de 1860, 1861 e 1863. Então, com anos diferentes e estilos sutilmente diferentes, nós já podemos aí imaginar que muito provavelmente os textos foram trazidos por médiuns diferentes, como Kardec sabiamente não identificava, melhor dizendo, os médiuns que traziam as mensagens, serve apenas como curiosidade, uma proposta, não apenas para os textos do Evangelho, como para qualquer texto que a gente possa ler,
de termos esse tipo, dentro das possibilidades de cada um, claro, de termos esse tipo de atenção e a partir daí uma compreensão talvez mais aprofundada a respeito daquilo que é trazido. Então eu pensei alguns trechos aqui para que a gente pudesse discutir nesses minutos que temos. O primeiro trecho que eu pensei está assim: venham como outrora os transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. E aí a gente já tem a necessidade de fazer algumas contextualizações. Né? Os filhos de Israel são os hebreus, que dão origem à população, né, ao povo judeu. Se formos pesquisar em relação à formação do povo judeu, nós vamos chegar lá atrás, em Abraão, que era uma espécie de patriarca daquele povo para aquela região. Houve aí, ao longo do tempo, discordâncias a respeito daquilo que era apresentado para aquela população, e o povo judeu ele começou a apresentar movimentos separatistas, porque desde a libertação do Egito por Moisés, né, capitaneada por Moisés, para esse povo houve a tentativa de uma nova sociedade, de um novo grupo social, numeroso, obviamente, mas que logo no início das coisas já se percebeu que não seria tão simples assim. Então, quando a gente fala, e essa é uma outra pinçada, um outro parêntese que julgo ser importante para a gente pensar. Não faz muito tempo, quando se falava em povo judeu, quando se falava em judeu, eu logo pensava num judeu o religioso, o judeu que era o profitente da religião judaica. Na verdade, a religião judaica é uma coisa, o povo judeu é outra. Né? Existem judeus que são absolutamente, não vou dizer avessos, né? Mas são desconectados com religiões. Eu conheço um judeu que não está nem aí para a religião, ele não se acha uma pessoa religiosa, mas ele segue todas as premissas trazidas para o povo judeu na política social judaica. Então, só essa observação que a gente precisa ter. Então, quando Jesus diz que vem, como em um outro momento já tinha vindo para os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, em uma análise muito simples, nós logo tendemos a imaginar que nós, assim como os filhos de Israel, também somos transviados. Aqueles que se desviam de um caminho principal, aqueles que se deixam levar por outras propostas que muitas vezes não apresentam nenhuma segurança, vamos dizer assim, mas que ainda assim nos arvoramos. Vamos pensar que nós estamos falando aqui ainda estamos falando no início da segunda metade dos anos 1800, né? No início da segunda metade do século XIX. Eu disse agora há pouco que esses textos são do ano de 1860, 1861, 1863. Estamos no século XXI. Se formos levar ao pé da letra a contagem temporal, ainda falta algum tempo para termos 2 séculos dessa mensagem. Estamos em 2023, em 2060 completam 2 séculos. E ainda hoje, quando falamos em Jesus, eu tenho uma tendência muito forte a entender que nós ainda não sabemos quem é Jesus. Não sabemos qual foi a sua importância. E olhem que estamos falando de um homem que divide a história, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Não sabemos ainda qual o
a verdadeira mensagem que ele veio trazer. Não sabemos ainda a respeito da sua vida entre nós, do seu comportamento social. Dizemos, por exemplo, mas Jesus não fundou nenhuma religião. E é verdade, ele não fundou. Mas muitas vezes tratamos isso como uma necessidade, principalmente nós espíritas, de informar que Jesus não fundou nenhuma religião, porque mais tarde viria o espiritismo. Não, Jesus não fundou nenhuma religião porque Jesus era judeu, simples. Judeu religioso. Não estava nas sinagogas, rejeitava aquele contexto do templo de Israel, mas ainda assim um judeu rebelde, mas ainda assim um judeu. Então ele não tinha razão para fundar uma religião. O cristianismo nasce como uma espécie de apêndice do judaísmo. A grande maioria das nossas comemorações religiosas, elas têm raízes no judaísmo. Nós comemoramos a Páscoa, nós comemoramos o Corpus Christi, nós comemoramos o próprio Natal, nós comemoramos a Quarta-feira de Cinzas. Tudo isso é de lá de trás, das influências diretas ou indiretas judaicas. Agora mesmo nós estamos num período de carnaval. Aliás, hoje é segunda-feira de carnaval. Quando a gente pensa na quarta-feira de cinzas e aí o período de quaresma até a Páscoa, nós estamos falando de um período de 40 dias a partir da primeira lua cheia após determinada data. Vejam que isso não tem relação nenhuma com o cristianismo, com a mensagem do Cristo, né? Mas que o cristianismo absorve para trazer ali alguma tentativa de significado para essas questões religiosas. Mas Jesus vem nos dizer, né, que veio trazer a verdade e dissipar as trevas. Há inclusive um trecho no Evangelho do Cristo que fala: conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho plena certeza que nós não aprendemos ainda a entender o que é a verdade. Essa verdade que Jesus diz, que Jesus apresenta. Porque toda hora estamos fazendo, nós religiosos, toda hora estamos fazendo ali pequenas modificações ao nosso bel prazer, né? De acordo às nossas vontades, de acordo às nossas necessidades, ao uso social, ao uso religioso, ao uso político dessa frase. Mas todas as vezes que alguém chega para mim para falar sobre verdade, todas as vezes não. Algumas vezes que eu estou mais provocativo, vamos dizer assim, e alguém fala: mas a verdade, eu aí pergunto: vem cá, mas de qual verdade você está falando? Né? É a verdade grega, a verdade latina ou a verdade hebraica? 3 tipos de verdade. Depois vocês procuram aí no Google o significado de cada uma delas. Eu aprendi em um livro da filósofa Marilena Chauí, né? O livro se chama Introdução à Filosofia, e ela aborda esses 3 tipos de verdade. E quando a gente fala em verdade, nós temos a tendência a imaginar que estamos falando de algo único, algo imutável, algo que o tempo vai passar e essa verdade continuará existindo. Cuidado! Aí a gente já passa a ter um risco de cairmos em armadilhas, de pisarmos em assalpões. Dissipar as trevas, disse Jesus, né? Aliás, disse o Espírito de verdade. Daqui a pouco eu explico por que eu falo esse aliás. O que são as trevas? O espírita, de maneira geral, proveniente do catolicismo, continua acreditando piamente em céu e inferno. Céu, a terra, ou melhor, o espaço físico, ainda que na espiritualidade,
que será herdado por aqueles que apenas tiveram boas ações na sua passagem aqui na Terra, e inferno, aquele outro espaço físico, que será herdado, que será habitado, que é e será habitado por aqueles que tiveram qualquer mínimo vacilo aqui na Terra. Eu pergunto a vocês, será que essa é efetivamente a mensagem que Jesus quis trazer? Porque se a gente for pensar assim, ninguém vai para o céu, para esse céu que a religião católica apresenta e que muitos espíritas, de forma, desculpem o termo, preguiçosa, aceitam como verdadeiro. Porque eu não conheço absolutamente ninguém que não tenha pisado na bola aqui entre nós. Então iremos todos para o inferno se formos pensar assim. A doutrina espírita nos explica, nos apresenta a proposta de céu e inferno como condições mentais, como estados mentais, desde 1857. E até agora não entendemos o que é esse estado mental, não porque a doutrina não foi clara, porque muitas vezes não nos esforçamos, porque muitas vezes não temos uma, eu vou chamar de capacidade investigatória cognitiva para entender algo que em princípio parece muito simples, mas que transformamos em verdadeiras tempestades. Por que eu fiz a distinção, né? Espírito de verdade e Jesus? Porque os próprios Espíritos, desde a introdução de O Livro dos Espíritos, eles nos explicam que o nome pouco importa. E eles vão além, tanto em O Livro dos Espíritos como em O Livro dos Médiuns. Vide, por exemplo, no Livro dos Médiuns, o capítulo que fala das mistificações. Eles dizem que muitas vezes ocorre que, pela necessidade daquele que está trazendo a mensagem, do médium que está trazendo a mensagem, eles se utilizam de nomes que, em várias ocasiões, não são os seus nomes verdadeiros. Apenas para que isso dê uma segurança maior ao médium. Então, como que eu posso ter alguma comprovação de que o Espírito de verdade é efetivamente o Espírito de Jesus? Não há como ter. Ainda mais hoje, depois de tantos anos da mensagem ser trazida. E mesmo que esse Espírito dissesse, afirmasse que era o próprio Jesus, seria necessário compreender o estado moral daquele médium, o estado das suas faculdades mediúnicas e, acima de tudo, a sua segurança mediúnica. Não esquecendo que quando alguém se apresenta com o nome de quem quer que seja, ele está se utilizando, ou melhor, ele está dando oportunidade do médium se utilizar daquilo que já tem formado em sua mente. Para dar um exemplo, se aparecer um espírito aqui na minha frente dizendo que é Jesus, certamente eu vou enxergar esse espírito naquela imagem tradicional que nos apresentaram a respeito de Jesus. Aquele branco dos olhos azuis, com os lábios finos, com os cabelos escorridos, encaracolados, cor de mel. Mesmo sabendo que para aquela região onde o Cristo nasceu, em Nazaré, na região de Jerusalém, dificilmente alguém nasceria com esses traços físicos. Mas é aquilo que eu já trago no meu imaginário e que eu termino projetando. Então os espíritos dizem assim, não se preocupem com o nome não, se preocupem com a mensagem, com o conteúdo da mensagem, com o teor da mensagem. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Quem escreveu, quem deixou de escrever, não tem tanta importância. A importância está no que podemos depreender desses textos e aplicar nas nossas vidas.
Meu pai quer, diz um outro trecho, meu pai quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir a voz dos que já não vivem na terra. Isso sim é um chamado à doutrina espírita. Isso é um chamado ao trabalho mediúnico. Isso é um chamado à sintonia entre o além, o plano extracorpóreo, e o aquém, o plano físico. Ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos. Ou seja, não só os mortos podem nos ajudar, não só os vivos necessitam de ajuda. É uma relação constante. É para isso que servem as reuniões mediúnicas chamadas de reuniões de desobsessão. Estamos nos auxiliando à medida que algum espírito entra em comunicação via mediúnica e o doutrinador vai ali fazer o seu papel. Claro, ele está ajudando o desencarnado, mas também está ajudando o encarnado, o médium, e a ele próprio enquanto doutrinador. E que se faça ouvir a voz dos que já não vivem na terra. É só pegar o Livro dos Espíritos. E vamos ver lá na segunda parte um apelo que Santo Agostinho faz para que nós peçamos ajuda aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos da guarda. Porque a gente está cheio de receitas para todo mundo, menos para nós mesmos. E a frase mais importante, no meu modo de ver, desse trecho, quando o Espírito escreve assim: espíritas, ele poderia ter dito católicos, judeus, muçulmanos, budistas, candomblecistas, umbandistas, poderia ter dito tudo isso. Claro, se a gente fazendo uma comparação muito simples, né? Porque a Umbanda nessa época, por exemplo, nem existia. Mas ele disse espíritas. Ele se dirigiu exclusivamente a nós que abraçamos o Espiritismo como proposta de vida. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Vou começar de trás para frente. Como é que nós estamos nos instruindo dentro da doutrina espírita, na proposta do Espiritismo? Eu confesso a vocês que algumas vezes eu sinto uma certa aflição quando percebo de onde algumas pessoas tiram instruções para se conhecer as ideias espíritas. Instruções absolutamente desencontradas de pessoas que não têm a menor capacidade, nem muito menos compromisso com a mensagem trazida pelos espíritos via médiuns no trabalho de codificação de Kardec. É tanto apêndice que fazem no Espiritismo. Hoje eu posso dizer a vocês, sem aqui nenhum medo de ser injusto ou de ser leviano, mas o nosso movimento espírita hoje é essencialmente um movimento religioso místico. Eu então vos pergunto, em que trecho da codificação espírita Kardec estimula o misticismo? Como assim o misticismo, Ivan? Com tantas coisas que são criadas em nome de uma pureza espiritual. É uma roupa especial, é uma toalha específica que tem que colocar lá na mesa, é o mexer, é o movimentar diferente para poder fluidificar uma água, para que um espírito possa se apresentar.
É um olhar meio enviesado para dar uma ideia de que há ali uma pessoa efetivamente com a condição da vidência mediúnica. Tudo isso a gente vê acontecendo o tempo todo. De onde é que essas pessoas tiram isso? De onde é que essas pessoas tiram essas instruções? Porque o Espírito aqui diz instruí-vos. Nós temos, eu acho que não paramos ainda, em maioria, para analisar a riqueza religiosa que temos em mãos. São 5 obras básicas. Reparem esse termo. Obras básicas, ou seja, para a gente ter o conhecimento superficial das coisas. É como sentar na cadeira de uma escola para aprender a ler e escrever. Dentro dessas obras básicas temos a obra primaz, que é o Livro dos Espíritos, que dá origem às outras 4. E mal sabemos o que é que esse livro apresenta e estamos nos instruindo por onde? Usando que mecanismos? Às vezes a impressão que dá é que nós temos uma predileção por aquilo que é complicado, por aquilo que é complexo. Temos a oportunidade de encontrarmos coisas simples à nossa frente. Mas o simples não tem graça. O que tem graça é aquilo que traz muita dificuldade. Eu vejo um monte de espírita preocupado, por exemplo, com os ETs, os extraterrestres, os OVNIs, aquela coisa toda. Gente, já em O Livro dos Espíritos, eles informam sobre a vida em outros planetas, ou seja, qual a novidade disso? Sabem qual é a novidade? Porque a gente espera que essa vida, que esses seres de outros planetas, esses seres extraplanetários, extraterrestres, eles venham naqueles formatos que o cinema apresentam, sabe? Tipo o ET do filme lá dos anos 1980, não deve ser da época de vocês não, mas eu lembro. Ou aquela ideação do ET de Varginha, baixinho, com a cabeça enorme, esverdeado, se possível for. Olha, em algumas vezes é difícil lidar com essas coisas, porque você tentar argumentar de forma simples com uma pessoa que gosta de ver complexidade em tudo e que já vem com o seu pensamento cristalizado, com o seu pensamento fixo em determinado assunto, é difícil. Então, isso não é de agora não, já de algum tempo eu decidi o seguinte: se pedir minha opinião, eu dou. Simples, argumento dentro do que é possível, dentro do meu nível de conhecimento, mas não discuto com absolutamente ninguém. Cada um acredita no que quer acreditar. E assim a gente segue a vida. Então essa é a parte do instruí-vos e a parte do amai-vos. Nós nos amamos, espíritas? Aliás, eu não vou para o amor, não. Eu vou para um pouco antes. Nós nos queremos bem. Quando tem, por exemplo, a pandemia terminou dando uma mexida nisso, né? Mas muito provavelmente esse ano de 2023 as coisas possam reiniciar como eram antes. Mas quando tem, por exemplo, um evento, um festival de tortas, né? Casa Espírita gosta muito dessas coisas. Quando tem um festival de tortas, que ele é organizado por mais de uma casa, como é esse trabalho? É um trabalho simples, onde um grupo de pessoas de uma casa e um grupo de pessoas de uma outra casa se reúne para chegar num denominador comum? Ou é um trabalho mais difícil pela necessidade egoísta de muitas pessoas em querer
o que há de melhor, o que há de mais, às vezes o que há de sobra, apenas e tão somente para si. Não, você vai receber menos porque você trouxe um bolo que não é um bolo bom, ele não está legal, ele está seco, as pessoas estão comendo e estão a ponto de se entalar. Já eu não, eu trouxe um bolo excelente, um bolo macio, um bolo úmido, um bolo que as pessoas estão comendo e elogiando. Então você tem que receber menos que eu. Quem já organizou algum evento espírita dividido, né, entre 2, 3, às vezes até 4 casas, eu não vou dizer que presenciou esse tipo de situação relacionada a bolo, mas com certeza presenciou outras similares. É assim que a gente se quer bem? É assim que estamos, pelo menos, ouvindo o que o Espírito de Verdade, que é quem assina aqui o texto, nos orienta na ideia de amai-vos, amai-vos. E reparem que ele diz assim, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Jesus disse coisa pior. Jesus disse assim, amai-vos como eu vos amei. E agora? No cristianismo, para a gente encerrar, né, no decorrer desse fragmento aqui que separei, no cristianismo encontram-se todas as verdades. Desculpem. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Posso fazer um convite muito sincero a vocês, muito honesto? Na verdade, 2 convites, baseados nessa frase que acabei de ler. O primeiro convite: leiam a codificação. Mais do que ler, estudem a codificação. Tentem compreender cada uma daquelas linhas escritas nas 5 obras. E dentro do que lhe for possível, tente entender também as entrelinhas. É aquilo que não está escrito, mas que você pode deduzir de acordo com a época em que foi trazido. Façam isso por vocês, se efetivamente forem espíritas. Se tiverem interesse na proposta de modificação moral do espiritismo. Primeira sugestão é essa, estudem a codificação. Segunda sugestão, depois de estudarem a codificação, tentem ler um autor já desencarnado, não de agora, que se chama Herculano Pires. Herculano Pires, para quem não sabe, ele era chamado como o Kardec brasileiro. Herculano Pires desencarnou em março de 1979. E ele trouxe obras, no meu modo de ver, em especial a obra O Centro Espírita, que ela é fundamental para entendermos o que estamos passando nesse instante. Vamos fazer um exercício muito rápido aqui, de volta ao tempo. Se Herculano desencarnou em 1979, em tese, todas as suas obras foram lançadas antes disso, antes de 1979, antes de março de 79. Dentre elas, o Centro Espírita. Então, essa obra ela já tem, no mínimo, 44 anos. Vai fazer agora, se lançada tivesse sido no dia do desencarne de Herculano, 44 anos em março. São 4 décadas que Herculano lá já falava coisas que estamos vendo agora. Lá atrás, 40 anos atrás, ele já não entendia coisas que até agora acontecem. E sabem qual é a nossa principal desculpa? Porque o Espiritismo é assim mesmo, não tem ninguém para
dizer que tem que ser assim, que tem que ser assado? Tem. Kardec. Kardec diz como deve ser. A codificação diz como deve ser. Agora, se nós, no nosso dia a dia, na casa espírita que frequentamos ou trabalhamos, nos grupos aos quais participamos, no grupo do WhatsApp, se nós queremos inventar coisas, aí paciência. Não é responsabilidade nem do Espírito de verdade, nem de Kardec, nem de Jesus, nem de absolutamente ninguém. A não ser nossa. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede nós, os vencedores da impiedade. Eu quero encerrar agradecendo mais uma vez o convite recebido pelos amigos do IKB, e desejar a vocês, a quem gosta da festa, né, desejar um carnaval de paz, que é o que precisamos não apenas agora, como em todos os momentos, né? Por via das dúvidas, comprem as suas pochetes, as suas doleiras, para colocar ali documentos, essas coisas de valor escondidos. Enfim, sabemos que as coisas não estão simples na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país de maneira geral. Vivam em paz, curtam em paz, saiam dessa história que tentam colocar nas cabeças de vocês que quem gosta de carnaval está obsidiado, que o carnaval vai lhe encher de obsessor. Esqueçam isso. Obsessão é uma construção diária e não apenas em decorrência de uma festa que acontece uma vez no ano, embora a sua apologia aos excessos. Curtam, se você está com o seu coração em paz, com a sua consciência tranquila e com boas intenções, não tem por que ter esse tipo de preocupação. Um beijo para vocês, viu? A gente se vê por aí. Que Jesus os abençoe.